Olá, hoje vamos falar sobre o portal do silêncio. E leio aí Mateus 6, 5 a 8, que diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai, que vê e te vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Isso está em Mateus 6, 5 a 8. Em outras palavras também, se ficarmos falando, tagarelando na oração, como vamos escutar a Cristo? Simples assim. Todos os grandes santos, místicos e doutores espirituais observavam e recomendavam o silêncio como um meio seguro para a santidade. Mas por quê? O que há de tão especial na prática do silêncio? O silêncio trata-se de uma palavra ao mesmo tempo atrativa e também aterrorizante, capaz de sugerir de um lado a paz e recolhimento e de outro medo e solidão. Talvez o que mais nos amedronte com o silêncio é o fato de termos que ficar sozinhos em nossos próprios pensamentos. Nós temos também que perceber que, ao nos recolhermos de verdade, passamos a ouvir o movimento agitado de pensamentos invadindo as nossas mentes. Nossas ansiedades e aspirações, elas sejam as mais profundas, as questões dolorosas e situações difíceis que enfrentamos, tudo parece vir como que borbulhando para a superfície de nossa consciência, deixando-nos desconfortados. Nós temos medo desse enfrentamento com o mais íntimo do nosso ser, dessa luta com a complexidade de nossos corações. Por isso, nossa tendência natural é abafar o silêncio com constante barulho. Quando estamos sozinhos no carro, nós ligamos o rádio, ou ligamos um CD, ou seja lá o que for, se estivermos aí disponível em casa, nós deixamos a TV ligada. Às vezes nem estamos assistindo, mas para fazer aquele barulho, é como se fosse uma trilha sonora de fundo. Uma pausa no serviço ou uma espera numa fila, nós vamos sempre preencher com umas olhadas no nosso celular. Nós queremos tudo para acabar com o silêncio. Mas o importante é que devemos distinguir os tipos de silêncio. Há o silêncio exterior, com a suspensão das palavras, barulhos, agitações. E também o silêncio interior, muito mais exigente. A maioria de nós está familiarizado com o primeiro tipo de silêncio, ou seja,
ficar um determinado tempo sem ouvir barulho. É o tipo de silêncio que normalmente praticamos nas manhãs, nos dias tranquilos, às vezes até costumamos usufruí-lo como uma liberdade do silêncio. Com a interrupção do tumulto habitual em nossas vidas, encontramos tempo para nossa introspecção interior, permitindo nossa mente vagar. No entanto, há outro tipo de silêncio, menos familiar para a maioria de nós. Nesse tipo de silêncio, nosso aprofundamento é no sentido espiritual, às vezes chamado de silêncio intencional, ou, usando a descrição genérica, é um esforço meditativo deliberado feito para conter o vagar da mente, seja por desaceleração do processo de pensamento ou através do desenvolvimento de uma forma de nos separar dela. Silêncio intencional quase sempre é realizado como trabalho de aprofundamento espiritual e não acontece naturalmente para a maioria das pessoas, e há de fato uma resistência considerável da própria mente. Praticamente toda a tradição espiritual que mantém uma visão de autotransformação em nossos corações como seres humanos espirituais também afirma que a prática do silêncio intencional ela não é negociável, ou seja, tem que ser feito. Apenas temos de praticá-lo, quer seja por meditação, pelos métodos tradicionais, considerando sempre a afirmação universal que esta forma de prática é essencial para o nosso despertar espiritual. Todas as tradições, incluindo a tradição cristã, existe a linha da oração, da meditação, contemplação, em que o homem está em contato com Deus. E para isso é preciso o silêncio. O silêncio espiritual é o grande agente de auxílio da nossa autotransformação como seres humanos espirituais. A maioria dos grandes mestres espirituais do universo nos ensina que nós, seres humanos, somos vítimas de um tráfico ou de um trágico dualismo de identidades trocadas. A pessoa que normalmente desempenhamos, levando-nos a ser ocupados, ansiosos e tão preocupados com nossos objetivos, medos, desejos e questões não resolvidas, nunca é sequer remotamente quem realmente nós somos. Esse é o homem criado pelo ego, pelo nosso ego, que vive ocupado, ansioso, estressado, com desejos, questões, conflitos. Mas esse personagem, como nós já conversamos em outros vídeos, esse personagem, não somos nós. E essa confusão entre nosso pequeno ego e o nosso eu verdadeiro, o Cristo dentro de nós, que é a nossa verdadeira identidade, é esse conflito que é a ilusão central da nossa condição humana. Ao descortinarmos, e aí vem a palavra revelação. Revelação significa revelar, tirar o véu dessa ilusão. Através do silêncio espiritual, iremos gradualmente atingindo o despertar espiritual. Este será o critério por onde poderemos avaliar a cada momento o quanto estamos realmente com Deus. É importante entender que o silêncio, como todos os outros instrumentos da vida espiritual, ele não é um fim em si mesmo.
Trata-se de um meio, um método para vir a conhecer a Cristo. O silêncio é necessário porque nossos intelectos se encontram feridos e debilitados após a queda. A comunhão com Deus, nosso Criador, acontecia fácil e naturalmente, assim como nos é fácil ver e ouvir. Tínhamos, antes da queda, constantemente a consciência da presença de Deus, mas o pecado rompeu essa comunhão e prejudicou nossa habilidade de conhecer a Deus no nível mais profundo do nosso ser. Nosso intelecto débil, uma vez no controle da situação, vive agora uma tempestade caótica de pensamentos, sentimentos e emoções, assim como uma agitada nuvem de mosquitos em uma noite quente de verão. Acalmar essa tempestade espiritual e emocional é incrivelmente difícil, e a única forma de conseguir, isto é, encarando o problema de frente, coisa que só conseguimos fazer quando nos recolhemos o suficiente para ouvir o quanto estão perturbadas as nossas almas. É verdade que isso pode ser até assustador, e muitos de nós preferiríamos não enfrentar esse desafio, mas isso é absolutamente necessário para o nosso progresso espiritual. Além disso, o silêncio é necessário para escutarmos o sopro do Espírito Santo e para recebermos e preservarmos a graça. Deus não grita, Ele fala calma e suavemente, como um murmúrio de uma leve brisa, de uma brisa suave, como fala lá em 1 Reis 19:12. Os chamados do Espírito Santo jamais serão ouvidos em nossa agitação ou ativismo, mas somente na calmaria e no recolhimento do coração. O silêncio é o portal para a dimensão espiritual. Esse silêncio que os mestres falam é um escutar, mas não é um escutar a nossa mente, os nossos pensamentos e os barulhos do mundo. O silêncio que os mestres falam é o escutar o coração. É um escutar que está além dos nossos pensamentos. Quando escutamos o coração, abrimos o diálogo com Deus. Entramos na nossa intimidade, na nossa profundidade e entendemos que desde a criação Deus nos chama para escutá-lo. Esse é o caminho vocacional do povo de Israel, famoso Shema. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Está em Deuteronômio 6:4. Deus sempre se comunicou com seu povo, porém precisamos escutá-lo. Deus ama a humanidade e cada pessoa, por isso dirige sua palavra, que cura e nos faz criaturas novas. Quando o homem foge da relação com Deus, acaba fugindo de si mesmo e se fecha ao diálogo. Estevão, que testemunhou a fé em Jesus Cristo, mas as outras pessoas estavam fechadas para escutá-lo e ocorreu o martírio dele. Hoje existe uma surdez interior em que esquecemos e acabamos nos afastando um dos outros. Lembro da frase de Salomão, que pede um coração que escuta. 1 Reis 3:9. Santo Agostinho
diz que é necessário escutar com o coração. E São Francisco de Assis diz aos frades que devem inclinar o ouvido do coração. São João da Cruz, doutor da Igreja, afirmamos: o silêncio é o idioma universal de Deus. Thomas Moore disse que o silêncio não é ausência de som, mas sim uma mudança de atenção para os sons que falam a alma. O próprio Mahatma Gandhi citou que na atitude de silêncio, a alma encontra o caminho em uma luz mais clara, e o que é ilusório e enganoso resolve-se em clareza cristalina. Finalizo com a palavra de Deus para nós, com relação a Cristo, lá em Mateus 17, 5. Este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o, escutai-o. Que Deus nos abençoe com a graça de termos esse dom, desenvolvermos a prática do silêncio, de uma oração em silêncio, de entrarmos no quarto, ficarmos em silêncio para escutar o nosso coração, para escutar Cristo dentro de nós, nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira consciência. Um grande abraço no coração.